Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje eu não trouxe uma experiência traduzida do inglês. Eu encontrei esse relato em português de Portugal e adaptei um pouquinho ao português brasileiro, apenas no que dificultaria a compreensão de quem nunca teve contato com o português de Portugal. Algumas pessoas gostam muito de escutar as experiências em si. Claro que isso é extremamente importante. O relato das experiências estimulam a nossa imaginação a ponto de conseguirmos visualizar as cenas com detalhes, mas eu confesso que uma história sem um belo conselho no final me deixa esperando por mais. As lições que as pessoas que tiveram EQM trazem são, na minha opinião, vindas de uma sabedoria superior e nos ajudam em vida o nosso caminho em direção à luz. O relato dessa experiência de hoje aconteceu no ano de 1982. Ela não nos trouxe um conselho, mas nos transmite o conhecimento de que a vida jamais termina e que tanto a nossa origem como o nosso destino é o amor. A Graça teve uma reação alérgica a um componente de um remédio para a dor. É importante também mencionar que, 20 anos depois dessa EQM, ela teve mais uma breve experiência. Após uma intervenção cirúrgica, já na enfermaria, a Graça viu uma luz intensa a envolver com carinho. Quando voltou, estava cheia de dores. No dia seguinte, ela soube que tivera uma queda brusca de pressão arterial e quase teve uma parada cardíaca. Nós já temos mais de 25 vídeos no canal. Você já assistiu os outros? Agora vamos conhecer o relato. Eu via e ouvia o meu marido chorar e não entendia a razão. Para mim, tudo já tinha passado e eu estava bem. Eu disse: Manuel, eu estou bem, já passou. E ele não me ouviu. Eu insisti. Ele foi buscar o aparelho para medir a tensão arterial. Colocou no meu braço e, quando obteve o resultado, gemeu. Tentou várias vezes em vão. O aparelho não dava sinal. Eu continuava a olhar para ele e a dizer que eu estava bem, e ele não me ouvia. Ele foi buscar um pequeno aparelho e colocou na frente do meu nariz e na minha boca. No aparelho não ficou o menor vapor. Ele tentou outra vez e outra vez. Eu continuava a tentar falar com ele. Eu tentava dizer que estava bem e que já não doía mais nada. Eu não sabia explicar por que a razão o aparelho não embaçava, mas eu estava mais preocupada em tranquilizar o meu marido. Eu estava bem. Ele balbuciava: Por favor, Gracinha, não me deixes. Volte para mim. Preciso de ti. E eu respondi: Escute-me. Eu estou bem aqui. Já passou. De súbito, percebi que eu estava a vê-lo de um ponto mais elevado do que seria possível. Ele usava um espelho e o medidor de tensão de forma tão ansiosa que eu não compreendia a razão. Eu dizia que não tinha dor, que tudo já tinha passado, mas ele não me ouvia. Desistiu e deitou-se sobre o meu corpo a chorar. Gracinha, não me deixes, por favor. O que vai ser de mim e do nosso filho? Meu Deus! Ao contrário de mim, nessa época, o meu marido era católico praticante, embora tivesse algumas dúvidas, e continuou a ser durante muitos anos. Nesse instante, eu percebi que algo absurdo acontecia. Tive consciência de que estava a ver uma cena junto ao teto. Senti-me quieta. Era um fato tão estranho. Como eu podia estar a ver o meu marido em prantos sobre o meu corpo? Observei com atenção para ter certeza de que era eu. Era eu. Como poderia ser? O que estava acontecendo? Eu não sentia medo, eu estava intrigada. Tentei encontrar uma explicação, mas não fui capaz. Olhei à minha volta. Eu estava espantada. Então eu deixei de ouvir o meu marido, embora eu o visse debruçado sobre o meu corpo a chorar. Observei com atenção o teto ao redor, o candeeiro do teto, os frisos das portas dos armários embutidos,
Eu estava mesmo junto ao teto e eu estava intrigada com aquela situação. Do meu lado direito estava um guarda-roupa de 3 portas. Eu vi o tampo superior do lado de fora. Estava cheio de pó e eu me lembro de ter pensado: oh, esqueci de limpar o pó daqui. Foi então que eu vi uma folha de papel azul de 25 linhas, coberta de pó. Era o documento que eu estava procurando e não encontrava. E eu pensei: ah, está aqui. Procurei tanto esse documento. Está cheio de pó. Vou ter que limpar com muito cuidado. Eu tive a consciência de que não era um sonho. Lá embaixo, o meu marido abanava o meu corpo. Eu sentia pena dele. Eu não pensei que estava morta. Eu não estava morta porque eu estava a ver toda aquela cena de um ponto fisicamente impossível. Eu não estava morta e não compreendia nada. Absolutamente nada. Eu me sentia inquieta. Olhei para a parede que estava nas minhas costas e vi o relógio. Quando tentei ver as horas, eu fui aspirada e saí daquele espaço. No instante seguinte, eu estava num local de uma escuridão total. Eu senti medo, muito medo. Eu estava desorientada. Estendi os braços em busca de uma parede ou de um móvel. Mas eu não consegui tocar em nada. Lembro-me de andar de braços estendidos e rodá-los em todas as direções em busca de uma referência. Nada. Eu estava apavorada. Onde eu estava? O que eu estava fazendo ali? Eu não chamei Deus ou outros santos. Para mim, eles não existiam. Eu não chamei por ninguém. Eu decidi caminhar numa direção, ou pelo menos tentar. Estendi os meus braços para a frente e me movi. Foi então que eu ouvi uma voz: não tenhas medo, estamos aqui para te ajudar. Estendi os braços na direção da voz e encontrei um vazio. Outra voz e outra voz me diziam o mesmo. Não sei dizer quantas eram. Eu sentia a presença, mas não conseguia tocá-las. Em determinado momento, eu percebi que eu não ouvia com os ouvidos, mas com o pensamento. Como era possível? Eu tive consciência que eu não tinha escolha. Eu estava na escuridão sem saber a minha localização, e fosse o que fosse que estava ali, eu não tinha mais ninguém a quem recorrer. Parecia pessoas porque eu compreendia o que eles diziam. Eu fiquei intrigada com o fato de saberem onde eu estava se eu não os via. Estaria eu cega? Ouvi a resposta dentro de mim: não, não está cega. Eu pedi: deixe-me tocá-los. Mentalmente, aceitei a ajuda. Assustada, creio mesmo que, posso afirmar, apavorada, a escuridão total desorientava-me. Vem! Para onde? Vem, segue-nos. Como? Se eu não os vejo? Deixa eu te levar. Quem estava se comunicando comigo estava situado do meu lado direito. Eu sentia algo semelhante a uma energia, como eletricidade estática ou a um ímã. Eu não sabia definir. Eu também sentia outras energias em minha volta. Desisti de me questionar e deixei-me levar. Senti o meu corpo colocar-se na posição de decúbito ventral, com a face para baixo. Estiquei os meus braços, mas quem me acompanhava me tranquilizou, afirmando que eu não cairia. Saímos lentamente da escuridão. Assim me parecia. Sem qualquer ponto de referência, eu não era capaz de saber em que velocidade eu me deslocava. Dava-me a sensação de que eu deslizava. Eu perguntava: para onde vamos? Me pediam para ter calma e para o seguir. O sentimento de medo foi se desvanecendo. A certa altura, surgiu um ponto de luz minúsculo naquela escuridão. Disseram-me: vês? É para lá que nós estamos indo. Eu não fiz perguntas. Quanto mais avançávamos em direção à luz, mais a escuridão desaparecia. Eu não tinha a sensação de viajar num túnel. Eu tinha a sensação de viajar em um cone de luz projetado.
Quando se liga uma lanterna na escuridão e se projeta um cone de luz, é assim que eu posso descrever esse momento. Eu comecei a sentir ansiedade. Eu desejava chegar lá, junto da luz. Para mim, era uma estrela que iria iluminar a paisagem quando estivéssemos mais próximos dela. Quando já existia claridade à minha volta, procurei ver os meus acompanhantes. Não vi nada, mas eu continuava a senti-los junto de mim. Eu estava tranquila, como se tudo o que ocorria fosse algo natural. Eu entendia. Chegamos a um ponto em que a claridade iluminou tudo. Eu vi a paisagem, mas eu não tive tempo de ver os detalhes porque parecia que viajávamos em uma velocidade impensável. Eu vi a Terra e a Lua se distanciarem, o Sol a ficar afastado. Eu estava maravilhada. Existiam cores que eu não sei definir porque não se enquadram na paleta de cores que nós temos. Existiam tons que criavam camadas como placas transparentes sobrepostas, lindas. Eu estava extasiada. Eu me deixei levar, sem medo, maravilhada. Atravessamos áreas de poeiras, e logo eu vi mais estrelas, outros astros que se afastavam conforme avançávamos. Eu podia olhar para as luzes das estrelas sem qualquer problema. Eu estava muito curiosa com aquela paisagem espacial, assim parecia. Tal como um viajante curiosa que observava tudo, embora a deslocação fosse rápida demais para observar os detalhes, lembro-me de compreender. Parecia ver os astros em planos paralelos infindáveis. E eu compreendia. Eu compreendia tudo. Eu já não fazia mais perguntas, observava e me maravilhava com a paisagem. A paisagem era formada de cores, astros, junto dos quais nós passávamos. Eu estava tão fascinada que eu não olhava para a luz inicial. Os meus companheiros invisíveis continuavam comigo, mas eu tinha a sensação de que pouco a pouco iam ficando para trás. Isso para mim era um fato normal. O companheiro inicial que se situava à minha direita continuava presente. Eu conseguia senti-lo. Eu olhei para a luz para onde nos dirigíamos. Era tão potente como o sol, mas essa luz não nos feria. Eu olhava diretamente para ela e não sentia desconforto. A mesma coisa acontecia quando passávamos juntos de um astro qualquer. Nenhuma luz feria. As cores eram tão belas, diferentes das que eu conheço. Eu me movimentava, mas eu não me lembro de observar o meu corpo. Neste momento, não era importante. Por estranho que pareça, quanto mais eu me afastava do planeta Terra, mais a existência da minha família deixava de existir. Eu nem pensava no meu filho. Foi muito estranho. Eu lembro-me de ter um sentimento semelhante ao que temos quando, depois de uma longa ausência, regressamos para casa. Eu sentia que eu estava regressando para minha casa. Eu estava em paz e feliz como nunca estive antes. Em certo momento, a primeira luz emitiu sons que eu não sei definir. Da luz também foi projetada uma onda. Assim eu chamo porque se movia como se fossem ondas do mar. Era uma onda de luz e energia. Eu não sei definir. Eu tive medo, mas o meu companheiro invisível me disse para estar tranquila, porque nada de mal me aconteceria. Eu fiquei observando a onda e me aproximei na expectativa do que iria acontecer. Quando a onda me tocou, eu senti que me dava amor. Um amor tão grande que, mesmo somando o amor dos meus pais, do meu marido, do meu filho, de toda a minha família e o que eu sentia por eles, não seria suficiente para comparar com uma areia no deserto. Eu nunca senti algo que se assemelhasse. Uma nova onda se formou e quando chegou até mim, eu me senti amada de uma forma inexplicável. Eu desejava ir para a fonte que emanava tanto amor, e eu deixei de observar o que me rodeava e centrar-me apenas naquela estranha estrela.
Eu queria chegar depressa até ela, e cada onda que me tocava eu ficava mais feliz, como se sempre tivesse feito parte daquele amor. Eu já estava perto. Assim eu pensei, quando a luz me disse mentalmente: para. Eu parei mesmo sem querer. Tens que voltar. Voltar? Tens que voltar. O teu marido precisa de ti e o teu filho também. Não, por favor, eu quero ficar. Não peças. Volte agora. O meu marido arranja outra mulher e o meu filho tem pai e avós. Eu não lhes faço falta. Deixe-me ficar. Terás que voltar. Tens tarefas a cumprir. Mas eu quero ficar, por favor. Eu nunca senti tanto amor na minha vida. Não me mande de volta. Tens que voltar. Tens tarefas a cumprir. A tua missão ainda não terminou. Missão? Que missão? Eu já sofri tanto e eu nunca fui má. Por favor, eu quero ficar. Não podes. Volta. No instante seguinte, tudo se desvaneceu. A dor voltou. Inspirei e lá estava eu na cama com meu marido a chorar de alegria e eu a chorar de tristeza. Na época, o hospital mais próximo, a cerca de 13 quilômetros, funcionava tão mal que apavorava quem tinha que recorrer a ele. Eu estava tão prostrada que eu só queria descansar. O meu marido telefonou para um médico particular, mas ele não atendeu. Contei ao meu marido a experiência que tivera e nós choramos emocionados. Ele emocionado por eu estar salva e eu emocionada pela experiência e pela frustração do retorno. O meu marido afirmou que em momento algum, desde que coloquei a mão no meu peito, eu tentei respirar ou abrir os olhos. Então, como eu podia ter visto tudo o que se passou? Eu disse ao meu marido: desculpe, mas eu não queria voltar. Era tudo tão bonito, havia tanto amor. Quando nosso filho de 4 anos chegou do passeio com os avós maternos e veio nos abraçar, eu tive um sentimento de culpa por querer deixá-lo órfão de mãe. Mas a dor da partida daquele ambiente de amor ainda permanecia. O meu marido foi ver se o documento que eu estava falando estava em cima do guarda-roupa. Colocou uma cadeira e o resgatou cheio de pó, exatamente como eu tinha visto. No dia seguinte, de manhã, o meu marido me levou a um médico particular muito conceituado. Depois de uma longa observação, ele fez um eletrocardiograma, colocou-me aparelhos de radiografia, fez testes de reflexo e raciocínio e outros que eu já não me lembro mais. A seguir, ele informou que eu tive uma parada cardiorrespiratória devido a uma reação alérgica a um composto químico da aspirina e que eu tive muita sorte de sobreviver. Quando meu marido lhe perguntou se deveríamos ter recorrido ao hospital, ele disse que eu nunca chegaria lá com vida. Ele disse que eu fiquei com uma ligeira lesão no coração e nos pulmões e disse que eu poderia viver muitos anos com essas lesões. Eu tentei falar do que me ocorrera, mas ele não deixou e respondeu: Ora, Graça, a senhora estava inconsciente a um passo da morte. Eu tenho certeza absoluta que não viu nada e nem ouviu. Vá fazer um eletrocefalograma para ver se está tudo bem. De volta a casa, eu e meu marido decidimos guardar segredo sobre o que ocorrera, com receio de que alguém nos considere loucos. Eu fiz o eletroencefalograma e foi considerado normal para a minha idade. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.